Oi, o Ciência Sul está começando agora. Hoje vamos falar da violência infantil, violência física e psicológica, que começa pela negligência, pela indiferença no dia a dia e segue, né? A psicóloga Eda Fagundes vai falar dos sinais que denunciam os maus tratos e dos caminhos para que a família e os adultos criem uma relação de amor e respeito com as crianças. O inglês George Howell trabalha para expandir esse clima de respeito e confiança num projeto social no Morro da Formiga, no Rio. Ele conversa com os moradores, mostrando que bater numa criança não é o caminho ideal para a educação. E a ideia é justamente mudar o tratamento violento dessas crianças, no lugar da violência, incentivar a gentileza. O advogado Luiz Otávio Rocha Miranda vai falar como as leis devem atuar para combater a violência infantil, inclusive os casos mais graves de violência, processo na justiça, que muitas vezes tem como alvo os próprios pais dos menores, mas que tem sempre o objetivo de preservar a integridade da criança. A Flávia Corpas é psicanalista e é a curadora da exposição Walter Firmo, um olhar sobre Bispo do Rosário. A mostra traz fotografias do Walter Firmo da década de 80, quando ele acompanhou a produção artística do Bispo na antiga colônia psiquiátrica Juliano Moreira, no Rio, onde o artista viveu e criou durante 25 anos. E vamos falar de literatura com a escritora Liliane Prata. A Liliane lançou 2 livros que têm histórias e públicos bem diferentes. Um adulto, 3 viúvas, sobre 3 mulheres que aprendem juntas a lidar com o luto e as mudanças da vida. E o juvenil, O Novo Mundo de Muriel, uma fantasia sobre as aventuras de uma adolescente num universo paralelo. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando de uma pesquisa feita pela PUC do Rio Grande do Sul, que diz que 68% das crianças sofrem agressões em casa. O George vai falar desse projeto da ONG ICOS, né, Cidadania. Você conversa com as pessoas nas comunidades, é isso? No caso, no Morro da Formiga. Sim, nosso trabalho é no Morro da Formiga. A gente lá trabalha especificamente com a questão de disciplina. Quando a gente está falando de violência contra crianças, é mais a questão de castigo que a criança leva quando o adulto está achando que está educando. Ou com as próprias frustrações da mãe ou da pai, que está tão frustrado que a criança acaba levando uma surra, sendo disciplinado. Agora, esse tipo de assunto é muito da esfera privada. Trabalhando com ONG para mexer com o espaço público é uma coisa, mas dentro de casa das pessoas é um assunto muito mais sensível. Então, a gente está trabalhando com multiplicadores comunidades que são mães e avós da comunidade que acham que esse assunto é muito importante e elas estão conversando com as mães, etc., que estão com dificuldades com suas crianças. E o que é mais interessante, quando a gente só oferece um espaço onde as mães podem compartilhar suas frustrações, conversa sobre as dificuldades de como suas crianças nas comunidades, isso ajuda muito, porque às vezes é muita pouca coisa que é preciso. Às vezes só dando aquele beijo para seu filho antes de ir para a escola pode mudar tudo. Você acompanhou essa pesquisa feita pela PUC do Rio Grande do Sul? Sim, eu acompanhei. É um número alto, né? 68% das crianças sofrem agressões. Sim, a questão que a gente... Na sua prática, você sente que é bastante alto o número de crianças agredidas? Eu posso responder assim: se eu fosse com minha avó em qualquer praça do Brasil, se eu der uma surra na minha avó na praça pública, isso vai causar um escândalo, seja no meio do Complexo de Alemão ou na Nossa Senhora da Paz. Agora, se eu fosse com meu filho de 2 anos de idade e eu for bater nele em frente de todo mundo, ninguém vai nem bater olho, porque é um comportamento tão enraizado aqui. Por isso a gente está trabalhando para mudar isso, para esse tipo de violência tão normalizado. Tipo, tem muitas pessoas que falam assim, amigos meus que falam, não, eu tenho que bater no meu filho porque senão ele vai ser muito elevado. Ele tem que saber dessas coisas. Então, que a gente todo o nosso trabalho que está sendo feito sobre esse assunto
para mostrar que não é bem assim, que a criança que aprende com violência, ele faz o quê? Ele internaliza essa violência. Então a criança que leva uma surra, ele vira um adulto que vai bater também, porque a violência é um comportamento aprendido. Então, por isso, na formiga, a gente está tentando atacar esse assunto desses ciclos viciosos de violência gerando violência, porque a criança apanha em casa, chega na escola, bate nos colegas, né? Ele vira um adolescente, bate também. Então, isso está gerando um ecossistema violento. Agora, nosso trabalho aborda isso usando a simbologia da gentileza. A gentileza é uma mensagem tão positiva que cota diretamente... É a mensagem do bispo, né? O bispo tem uma mensagem um pouquinho distinta, né? A gentileza era mais do profeta, a gentileza, mas tem uma articulação por causa da escrita dos dois, né? Que é bem parecido. Eu vou voltar aí, só um instantinho. O Ieda não te surpreende isso? Não. 68%? Infelizmente não. Também você não, né? Nem um Você tá... Não. Gente, eu tô desfocada, né? Deixa eu te falar uma coisa. Mas as pessoas saem batendo assim, eu não esmurrando, apanhei, não é batendo, palmadinha, é esmurrando, é surrando, né? É mesmo? E ele está falando do aspecto cultural, que é verdade, né? Quer dizer, agora mesmo pessoas que estão nos ouvindo vão rapidamente dizer, eu apanhei da minha mãe, levei surrinha da minha mãe, palmada, e não me causou trauma nenhum, né? A gente tem que parar com esse pensamento. Não é método educacional bater, até porque ninguém bate com hora marcada. As crianças apanham, na verdade, não para serem educadas. A mãe não está batendo para educar, a mãe está extravasando a frustração, a raiva, a impotência dela. As crianças mais agredidas são as que estão por volta de 2 anos de idade, né? Por quê? Porque aos 2, 3 anos a criança tem locomoção, então ela tem uma autonomia, mas ela ainda não tem introjetado a regra. Então ela é insistente, ela é exploradora e ela é arteira e ela é insistente. E aí a mãe fala a primeira, fala a segunda, na terceira já sai cobrindo, né? Então assim, é muito grande, e aí nós não estamos falando de violência verbal, de violência psicológica, né? Nós estamos falando de violência física, né? Castigos do tipo prender a pessoa, amarrar com corrente, né? Deixar sem comer, maus tratos mesmo. E essa mesma pesquisa mostra que isso é mais frequente com mães jovens, né? Não muito jovens, como ele disse, 13, 14, a gravidez, porque é a avó que cuida, né? Então quem bate lá é a avó, né? Mas a mãe de 18, 19, 20, 21, ela é a que bate mais também. Porque, na verdade, ela tá imatura e louca para ir no baile funk, louca para fazer as coisas dela que ela ainda não fez, e as que tem mais filhos. Então, na verdade, tem essa crença, é verdade, a gente não se mete, vê uma mãe batendo numa criança e a pessoa não se mete, né? Olha e não se mete, porque tem essa cultura que, que tem? Dá uma palmadinha, mas isso, na verdade, é a raiz de um problema gravíssimo, gravíssimo, e é espancada, Leda. Mas é espancada de quebrar osso, de ser queimada. Eu não apanhei e não bati, mas uma palmadinha não é diferente de um espancamento? A palmadinha é diferente de um espancamento, mas o princípio tem que ser erradicado, né? Porque quem é que tem esse limite? Uma pessoa possuída de raiva, ela não tem esse limite. Né? Pode ter uma mão pesada. Não, e chega do trabalho, tem a condição social também. Chega do trabalho, tem 2, 3 crianças frustradas porque viram um brinquedo, ela não pode pagar, porque viram um tênis, ela não pode, querem comer o negócio, não tem, né? Choram, gritam, fazem birra e saem apanhando mesmo. Então não é um processo assim, vou usar isso para educar o meu filho. Não é racional. Não é racional, porque senão seria assim, bom, ele fez isso, então eu vou dar uma palmadinha 3 vezes por dia, às 10, às 4 e às 9. Profilaticamente. Né? Isso não acontece. Você bate quando você está irritada e com raiva. E aí as mães que estão me ouvindo, eu entendo tudo. Porque tem muita criança irritante. Criança também, é irritante, educar uma criança. A gente não pode dizer também que todo mundo é ótimo, não amola ninguém. Não, e nessa idade. Não faz birra, chora, se joga no chão, irrita. Educar é difícil, essa é repetição. Coisa de insistir, né? É muito sacal, né?
nem adestrar cachorro também, sem comparar criança com cachorro, né? Mas você fala primeiro... Agora, como usar... Já comparei, não comparei. Eu amo os cachorros, né? Mas é porque eu tô com um Golden lá em casa agora que tá passando por esse processo educacional, que né? Também você fala um processo, primeira, né? e tem pessoas que também maltratam os animais, pelas mesmas razões. Agora, você ouve... até presas também. Exatamente. Você ouve mais vozes hoje defendendo o maltrato aos animais do que as crianças. Isso é verdade. Então, assim, a gente isso é assustador. Isso é assustador. Na justiça, Luiz Otávio, você sente isso também? Claramente, é o nosso dia a dia. E, lamentavelmente, isso eu até comentei com o Jorge, comentei com ela também, que não está distrito a um setor da camada social. Pois é, eu queria ver se então a classe média não bate também. Bate. Mas o que é importante, até para complementar o que ele falou... Se não bater, porque entregou babá. Bate, mas disfarça. Disfarça. O que é importante frisar é que educação não se ministra com palmada. Educação se ministra com exemplo. É por isso que eu fiz um combate muito claro àquela chamada lei da palmada, que embora não foi aprovada ainda, porque é uma intromissão indevida do Estado nas famílias. Eu acho que o Estado deve punir, sim, quem pratica castigos imoderados. Se o George leva um filho na praça e bate no filho na praça, ele deve ser preso, deve ser processado, até averiguado se ele deve manter o poder familiar. Tanto isso com o seu filho quanto sua avó também, frise-se, né? E com o cachorro também. Mas as leis começam a brotar de uma forma, o Brasil se tornou uma floresta amazônica de leis. Em termos de família, isso então está ficando uma loucura. Outro dia fui defrontado com um projeto de lei que trata da guarda de animais em separação judicial. Isso é uma das coisas mais alucinantes. E se foge completamente a noção das coisas. Eu digo o seguinte, eu tenho 3 filhos, estava dizendo a vocês, tenho 3 filhos, eu nunca bati nenhum dos 3. Os 3 estão criados, estão grandinhos, 2 já são casados, um está fazendo vestibular agora. Nunca tive que sacudir, tive que fazer isso, fazer aquilo. Mas por que eu sou contra a lei da palmada? Porque a lei da palmada, ela não define, ela tem erros de redação que, por exemplo, se você pega a criança e a criança fez uma birra, pega no colo, puxa e leva para fora do shopping, isso pode ser uma violência. Se você chega e aperta a mãozinha da criança, isso pode ser uma violência. Onde é que está o limite da violência? Eu acho que o trabalho da ONG é muito interessante, e o nosso trabalho também como divulgadores disso tudo é muito importante, no sentido que a gente deve divulgar, no sentido de que que a violência não deve gerar violência. Ao contrário, que nós devemos ter sempre uma imagem de tolerância, de carinho, de amor, porque amor gera amor. Pois é, mas como ter isso, né? Quando você tem 4 filhos, não tem dinheiro, eu não estou justificando em absoluto. Não justifico. Eu realmente gostaria de deixar isso claro. Entendeu? Não estamos justificando. O Estado não mas de alguma forma estamos compreendendo. Estamos, dizer, não é que... Não estamos aceitando. Não estamos aceitando. Mas é difícil, né? Todo Quer mundo dizer, que já quando teve falta filho... grana, falta comida... Maria, de onde é que a vida fica muito dura, a criança né? vê na televisão tudo, ela quer, ela pede, a mãe fica impotente, ela não pode dar, muitas vezes não tem nem o alimento, para perder a paciência, gente, é daqui para ali. O limite então, é muito tênue. Esse trabalho de multiplicadores, eu acho que quando as pessoas compreendem, entendem e vão multiplicando, vai mudando esse conceito. Agora, que ainda é consentido culturalmente... Mas vocês acham que isso é uma questão da contemporaneidade? Porque esse estado de coisas me parece que vem acontecendo na sociedade há algum tempo. Você falou que agora tem uma proliferação de leis, né? E tem até essa que você falou que agora protegem a criança. Dos animais. Assim, o que será que está acontecendo na contemporaneidade, na nossa cultura agora, que essas coisas estão aparecendo? Porque me parece que está sendo necessário algumas normas e leis para regular. Talvez as pessoas estejam meio perdidas, talvez os pais estejam meio perdidos no que Flávia, fazer. eu acho que acontece divulgação. Isso sempre aconteceu. Essas violências contra a criança ocorreram ao longo dos séculos de maneira até pior. De maneira até pior. De maneira até pior. Só que hoje em dia... Quando eu era pequena, as pessoas diziam, meu pai me bate de cinto. E depois bota na água de salmoura pra qual é a diferença? Na nossa cinto época, é metal, né? A fivela é um metal. Fio de ferro, uma surra de cinto de fivela de metal pode ser considerado, pode não, é considerado uma violência imoderada. Mas e a violência imoderada pode você já ouviu isso ao longo da sua vida? Minha avó
tinha um chicote que servia para ministrar castiguinhos aos meus tios. E a minha mãe que era menina, mais boazinha, não tinha esse problema. Os meninos eram mais levados. Eram mais levados. E minha mãe herdou essa herança. Mas essa herança cultural foi herdada pela minha mãe, que tinha um chicotinho de 3 pontas. Esse chicotinho de 3 pontas nunca foi utilizado, mas estava lá como uma espécie de símbolo do poder maternal. Olha, compra seu papel ou vai levar um chicotinho de 3 pontas. Não tinha uma palmatória? Tinha, tinha e era tido como comum. E há uma escola na Inglaterra, inclusive, que admite a volta da palmatória, está sendo processado e tudo mais, também, e tem ganho, e tem conseguido manter, porque acha que deve ministrar o castigo, que acha pode bater na criança. Mas o professor tem uma ele história tem direito. Justiçar o aluno. Uma das razões que esse assunto tá ganhando mais espaço também é porque tem uma série de estudos neurocientíficos sobre o que acontece com uma criança pequena que leva a esses maltratos, até só com a questão de disciplina. A criança que apanha diariamente um pouco, um castigo todo dia, um palmada aqui, um palmada ali, ou até piores coisas, isso causa uma série de efeitos na criança que são péssimos para o desenvolvimento do cérebro dele. Então, essa criança que apanha, quando ele está menos de, entre 2, 3 e 4 anos, nesses anos formativos, ele vai ter, estatisticamente, uma série de dificuldades quando ele vira adolescente. E também parece que foi provado cientificamente que a criança também tem mais propício de ser violento. Então, tem uma série de fundações que está investindo agora com esse desenvolvimento infantil como um remédio social. Porque tem, por exemplo, a faculdade de Harvard está com um departamento que fez um monte de pesquisas sobre isso. Eles até têm uma palavra que eles chamam de estresse tóxico, que é quando a criança apanha tanto que o estresse, ele fica tão mal com o estresse, que isso causa uma série de problemas com a criança que vai ser para a vida inteira, né? Ô, Jorge, você apanhou? Eu? Não muito. Só um pouco. E você é inglês ou americano? Eu sou inglês. E você veio trabalhar nessa ONG em nome desses tapas? Não, eu estou trabalhando com isso porque nosso trabalho sempre foi a questão de incentivar a cidadania e o voluntariado. A gente está trabalhando com as comunidades no Brasil com uma questão para ajudar pessoas a perceber que eles são as agências de mudança. Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem mais ou menos 1000 favelas. Não dá para esperar que um governo, prefeitura, um governo federal vai ter dinheiro para organizar tudo que esses lugares precisam. Ou então, interesse. A questão simplesmente de uma questão administracional. Não tem bolo com tamanho para dar uma fatia adequada para cada um. Então, nesses casos, é muito importante que os vizinhos façam por si mesmo as coisas. Então, a gente quer melhorar nosso bem público, então vamos fazer. A gente, como vizinhos, vamos melhorar. A gente não gostou de alguma certa coisa, vamos melhorar. Você frequenta o Morro da Formiga ou mora no Morro da Formiga? Eu frequento. E como é que você foi parar lá? Por que o Morro da Formiga e não do Adeus e não da Rocinha? A gente foi... Qual é a explicação? A gente escolheu, a gente até não foi quem escolheu foi a Silvia Ramos, que era então diretora da UPP Social, que ela falou que ela queria ver nosso trabalho lá. Ela explicou que Formiga tem essas questões de cidadania, que eles iam precisar dessa força em um lugar que não é tão grande, que fica... Qual é a dimensão? Qual é o tamanho do... Deve ser uns 5, 6 mil pessoas morando lá. Fica mais fácil, é quase uma cidade pequena. Então você consegue fazer uma diferença. A vizinhança é conhecida, né? Pode multiplicar mais rápido, talvez. Né? Isso é um fato. Um fato muito importante é que comunidades onde os vizinhos se dão bem e se conhecem e se respeitam são muito melhores de comunidade que não tem. Os piores indicadores é um lugar onde o vizinho não pode reprimir o filho do seu vizinho. Esses lugares são os piores. Os então mais não é necessariamente uma comunidade pobre que vai ter uma série de malezas sociais, mas uma comunidade onde o vizinho não confia no outro, o vizinho tem medo do outro, isso é muito problemático. Até eu fiz um outro trabalho na Bahia
e um vizinho foi roubado. Um caminhão foi parar na frente da casa dele e o vizinho estava olhando. O caminhão chegou, entrou tudo no caminhão e o caminhão foi embora. Aí depois o vizinho chegou lá, o que aconteceu? Você notava que sim, eu vi, eu acho que eu nunca te vi na minha vida, eu achei que você estava de mudança. Então é esse tipo de coisa. Quando é nosso trabalho para fortalecer esses laços entre os indivíduos da comunidade, para eles terem um sentimento da união e de poder. Do pertencimento. A isso. Agora, você faz esse trabalho há quanto tempo? Eu estou trabalhando com esse tipo de coisa. Eu estou aqui trabalhando com a ONG no Brasil desde 2007, fazendo esse tipo de trabalho desde 2010. E você veio porque quis? Eu venho porque eu sou da capoeira. Então, eu sou até contramestre de capoeira, para que incrível que pareça. Incrível. Eu comecei capoeira com 16 anos de idade e gostei tanto que eu aprendi português e tudo. Depois, no mesmo tempo, estava fazendo faculdade, mestrado e assim... Mestrado em quê? Eu fiz de desenvolvimento internacional. Onde? Na Faculdade de Londres. SOAS, né? A Escola de Estudos Orientais e Africanos. E a capoeira tinha entrado já na sua vida? Sim, com 16 anos de idade. Lá em Londres? Lá em Londres, sim. Que a capoeira Quem te ensinou um brasileiro? Eu fui ensinado para um inglês que era tão branco, o apelido dele era Fantasma. Então que comecei coisa. assim. Eu aprendi português por coisa de um outro inglês. Deve ter se divertido na Bahia, né? Sim, Jogou muita capoeira. Sim. Então... E aqui no Rio você ainda pratica? Sim, eu pratico capoeira aqui também. E não causa estranheza na Formiga, no Morro da Formiga? Você é tão clarinho assim, olha carequinha, só. branquinho, joga capoeira e faz um trabalho de ONG, assim, fica tudo bem? Não, fica tudo bem. Eu nunca tive problema nenhum. Também eu tive um menino que trabalhou comigo, que era do Leblon e tudo, Patricinha e tudo, mas se deu muito bem com o pessoal de lá. Isso parece que não faz diferença nenhuma. Se a pessoa é claro, escuro, etc. Tudo depende do indivíduo. A pessoa que tem, mas também eu vi que pessoas às vezes marcam um pouco a postura da pessoa. Às vezes, se a pessoa com uma certa postura fica mais difícil, mas isso não pode correlar. Mas isso. É uma boa notícia essa, né? Sim, não tem preconceito nenhum. A condição social também não importa. Não importou na minha experiência, não importa. Aonde eu trabalhei. Deve ter te ajudado também nessa interlocução. Esse jogo de cintura, né? Sim. Essa entrada na comunidade. Ajuda. Mas podia ter a capoeira e você ter um temperamento, digamos... mais snob, ele não ia ajudar, né? Sim, exatamente. Até um outro... Então, isso que eu estou dizendo. Por isso estou falando da minha amiga que foi lá, com tudo bonito e tudo, etc. Toda bonita no salto. Toda trabalhada no salto. Exatamente. Não fiz diferença nenhuma. Que legal. Isso que é interessante. Eu não percebi. Mas faz diferença essa coisa de bater, né, doutor? Faz, claro que faz. Quando a gente fala de violência... Quando é uma pessoa... Porque às vezes a gente lê no jornal, eu leio isso com mais frequência do que gostaria, a criança que chega no hospital machucada, olho roxo, ele sempre, a desculpa é a mesma, né? Levou um tombo, caiu em cima da mesa, da mesinha de centro com o olho direito, né? Um alvo, assim, uma coisa tão... E aí os médicos reclamam, os pais... Acontece alguma coisa com esses pais? Acontece. Ou aparece alguém que acha... Aí eu confesso que fico passional nessa hora. Que acha que essa criança deve voltar para essa família, eu fico louca. Acontece. Nós falamos sobre isso até. Eu acho um absurdo. Eu sei que vai ter alguém que vai dizer como a família... que a família é importante. Né? Famílias e famílias, né? Mas a família mesmo, né, de verdade. Famílias e famílias. Para construir, para destruir. Se trata bem. Porque uma pessoa que é espancada assim pelo o padrasto, pela madrasta, né? São figuras que a gente tem assim uma certa implicância madrasta, mas às vezes, muitas vezes o padrasto ou o novo namorado da mãe e muitas vezes quem o pai mais e a mãe explana. também. Às vezes o pai e a mãe também. Às vezes não, a maioria das vezes. Até acontece mais. A violência contra a criança é perpetrada por alguém muito próximo da criança. Geralmente por alguém que... Inclusive a violência sexual, né? Eu ia entrar nisso, eu acho que principalmente, Eda tem razão. Eu acho que a violência sexual é
pior das violências, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E você encontra nos tribunais ainda, menos hoje em dia, mas eu lido com um processo desse tipo há pelo menos 25 anos, e no começo você encontrava juízes que diziam, não, isso não existe. Isso não existe, eu me recuso a acreditar. Porque avilta o ser humano médio acreditar que outro ser humano possa praticar um ato tão bárbaro como uma criança ingênua. E é uma tão criança... frequente, né? É tão frequente. E o pior é que eles se aproveitam da confiança da criança. E a criança, ela pode falar melhor do que isso do que eu, mas a criança confia naquela pessoa. Não conta. E essa violência é tão grave, como falou bem o George, a violência torna a criança um adulto violento no futuro e até uma criança, adolescente violenta também. No caso do abuso sexual, o efeito é mais danoso. É a mais grave das violências. A tendência é que aquela criança abusada se torne abusadora também. É isso que eu ia falar. Se você vai conversar com os pais, com essas mães, com esses pais que às vezes espancam seus filhos, você vai ver que eles já tinham um histórico de violência nas próprias famílias. Às vezes eles carregam com eles essa tristeza de ter sido espancado, essa dor, essa revolta, e o que eles fazem? Espancam os filhos. Agora, o abuso sexual que eles é receberam. pior do que o espancamento, vou te dizer por quê. O abuso sexual, ele sempre parte de alguém que goza da intimidade, da confiança da família e da criança. Tem acesso à criança direto. Exatamente. E a criança, na sua ingenuidade, na capacidade que ela tem com aquela idade de compreender o mundo, que é bastante ainda pouco relativa, ela se sente parte integrante daquilo. Ela se sente de alguma forma cúmplice daquilo. Por isso ela não conta. Né? Ela não conta. E às vezes ela não sabe o significado daquilo, mas né? sente Porque muita angústia. Mas se não teve, eu tô pensando numa criança pequena, uma criança de uns 4, 5 anos, às vezes ela não faz ideia do mas que é ela aquilo. sabe que é escondido. E aí lá ela na frente, ela com sabe... 8, 9 anos, quando ela vai dar significado àquela experiência que ela teve, ela vai se sentir extremamente culpada e ela vai ver que papel que era aquele e ela não que conta, o pai e a mãe exatamente. Ela não conta, Exato. porque ela a criança que apanha, ela é só a vítima. Exato. A criança que participa de um abuso sexual, ela tem uma ilusão de que ela faz parte daquilo. Por isso ela não conta. A gente vê aquela caso de crianças que foram sequestradas, que fazem um vínculo enorme. Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Exatamente. É isso aí. Porque tem alguma coisa ali que ela se sente implicada. Devastadora. É mais que devastador. É terrível. Isso acontece muito mais do que nós gostaríamos de ver. Exatamente. Muito mais. E com isso que eu te digo, que o juiz diz, eu não acredito nisso, não quero, não vejo. Juiz, um promotor da infância e da juventude, que me trouxe um álbum que eu não consegui ver, confesso que quando eu abri, levei tanto susto porque era contra um bebê. Nossa. Bebê! Não tinha nem, sei lá, 4 meses. Bebê é alvo. Eu já Meu um Deus, pai que abusava eu fechei aquele a filha álbum, de não 6 consegui ver meses mais, de mas idade. ele trouxe para ilustrar que não era só a classe Não. menos favorecida, não era só Nunca. a criança de, sei lá, pré-adolescente. Não, criança mesmo. Que há uma sexualização também das crianças, né? Muito grande, Muito comunidades, grande, né? em comunidades isso é mais do carentes. contemporâneo, você falou do contemporâneo, isso é mais do contemporâneo. Aliás, porque não na tem minha aquela menina geração, indiana agora? a gente andava de vestido de organdi, de laço, né? Tinha uma cara meio pateta. Laço não, aquilo era uma hélice. Uma coisa horrorosa, era uma hélice, era horrível, espetava. Eu me lembro da minha mãe falando, mas é organdi suíço. Meu Deus, me perdoe de organdi suíço. Não vale, então eu pode. acho organdi da beira Rio, porque eu tô com horror desse... Mas não teve aquela menina de 8 anos agora que morreu na lua de mel porque ela não resistiu ao ato sexual, vocês viram? Indiana, não é? Indiana, ela morreu, ela tinha 8 ou 9 anos e aí casou e morreu na lua de mel em decorrência do ato sexual, porque não estava completamente formada. Claro, Mas aí tem uma questão cultural muito forte. Outra cultura. É outra cultura completamente... Mas a cultura também não pode ser justificativa para tudo, né? Agora, atenção, porque isso me incomoda profundamente. Quem são os abusadores? Estão no raio da tua visão. São pessoas que convivem com você, que gozam da intimidade da sua casa, que gozam da confiança dos parentes, que gozam da confiança da criança. Então, são pessoas que quando você fica sabendo, você diz, meu Deus, não é possível. Não é possível. E é possível. E é frequente. E agora não estou falando de comunidade, não. Agora estou falando, né, do consultório, como as pessoas se abrem e quando estão em tratamento, nem por isso, às vezes com isso já resolvido, já maduras, mas relatam, né? Então, assim, as pessoas não contam, mas é de uma frequência absurda. E aí é o motorista, é o primo, é o porteiro, é o tio, o marido da tia, e em casos mais graves, o pai.
como esse, por exemplo, que fazia sexo oral no bebê de 6 meses. Você teve esse processo? Tive esse processo. E a pessoa é condenada? O que faz com a pessoa dela? Na época, o pátrio poder, hoje em dia é chamado poder familiar. Perdeu e sumiu no mundo. Nunca mais apareceu, graças a Deus. Está assediando por aí afora. Nós fizemos uma pesquisa durante o processo. A criancinha, né? Praticamente, mas se tratou até hoje, está se tratando e tudo mais. Mas vai ficar uma marca. Nós ficamos sabendo, através dos estudos psicológicos, havia até um estudo psiquiátrico no processo até, o pai apresentava 7 comportamentos, vamos dizer assim, desviantes. Ainda assim, com tudo isso, e uma testemunha, Leda, pasme, tinha uma testemunha que era uma babá, que não era qualquer babá, que entrou no quarto na hora, carregando objetos para serem guardados e tudo mais, e flagrou o ato, e viu, e testemunhou isso em juízo. Aí a promotora e a juíza tentaram, mas a luz devia estar fraca, já está tarde, né? Não a luz, acredita que seja mas como? capaz. A senhora está respondendo a pergunta por ela. Mas ficaram nessa brincadeira e, em suma, perdi em primeira instância. Fui ganhar no Tribunal de Justiça só. Fui ganhar no Tribunal de Justiça, porque eles falaram, não, no caso desse tem dúvidas, então é melhor deixar com a mãe e com o pai mesmo. Só que eu lembro sempre de um voto de um desembargador que foi promotor de justiça, está falecido, o desembargador Torres de Mello, que deu um voto que foi espetacular. Ele dizia o seguinte, entre cometer uma injustiça contra o adulto e contra uma criança, 1000 vezes contra o adulto. E não vou deixar a criança submetida a possíveis abusos por causa de um elo familiar, que é como você falou, tem famílias e famílias, mas nesse caso específico não podia ser mantido realmente. E isso a lei faz. A lei determina a perda do pátrio poder, deve ser entregue a alguém próximo, de preferência, caso contrário, terá que ir para um abrigo mesmo, onde vá que é uma tragédia também. Melhor do que ser abusado sexualmente. Claro. E esse é um dos casos que... Mas também a gente não sabe como é que é esse abrigo. Se no abrigo não for abusado também por alguém, por um inspetor. São situações terríveis, sem dúvida. Estamos falando do mundo cão. Mas esse mundo cão está batendo na nossa porta. Todo dia, verdade. Todo dia. Você acha que essas leis criadas assim vão ajudar de alguma forma? Vão. Eu acho que o direito de família é o direito que mais evoluiu nos últimos anos, no sentido de dar proteção à figura da criança. A diferença dos tempos antigos, como a Flávia tinha dito, é que antigamente a criança era um objeto. A criança era para ser enfeitada com organdia, com não sei o quê, com lacinho, vestido de coisinha e tudo mais, lação, levado para lá, exibido, ficava 1 hora, 2 horas com os pais, o resto com as amas, com as empregadas e tudo mais. A coisa mudou. O acesso hoje em dia das crianças aos pais é irrestrito. Você vê a criança e seus filhos, que você não trabalha o dia inteiro, vai ver a maior parte do tempo. Vai viajar com elas, vai estar com elas. Quer dizer, há um laço maior de afinidade. Até mesmo quem trabalha, eu não sei se porque sempre trabalhei, então estou legislando em causa própria, mas essa desculpa, assim, que as psicólogas do colégio, desculpa, Taída, mas implica um pouco eu com também elas. sempre trabalhei. Elas falam assim, mas é filho de pais separados, a mãe trabalha. E aí? Quanto mais você trabalha, mais atento você é, porque como o seu tempo é muito curto, você tem que suprir tudo aquilo, acompanhar tudo, o colégio, o dever, a roupa, tá indo, tá voltando, tá comendo, dá tempo. tudo naquele momento. E claro que dá tempo, porque você é obrigado a se organizar mais. Isso é estigma. Porque quando você tá o dia inteiro dentro de casa, você quase que... Também é claro que agora, as mães que estão o dia inteiro dentro de casa estão atentíssimas, é claro que existe. Mas também existem as que estão sem trabalhar o tempo todo dentro de casa, e tem tantos almoços, tantos chás, tantas lojas a verificar, que não tem tempo de acompanhar aquilo. Não trabalhar fora não é sinônimo de ser boa mãe de jeito nenhum. Mas essas crianças que sofrem esses abusos, eu acredito que você está falando criança vista como objeto, né? Ainda são crianças que são colocadas numa posição de objeto mesmo. Mas veja só, a lei hoje em dia dá condição ao Estado de retirar aquele pátrio poder, aquele poder familiar, como se fala hoje em dia, daqueles abusadores e puni-los, inclusive na esfera criminal. Isso dá cadeia. Mas há uma tendência em manter essas crianças, mesmo nessas situações, com os pais, na família? A tendência não é mais essa. Não é, mas já foi durante um tempo, né? Já foi, e a tendência de alguns julgadores ainda é tentar, de alguma forma, proteger a unidade familiar. Isso é uma tendência, não a qualquer preço. Não a qualquer preço. E aí cabe a nós também, operadores do direito, tentarmos nos colocar contra isso. E cabe também aos legisladores as provas. Exato. Mas você veja, quando há
preconceito enraizado, como esse caso de uma juíza que fala, puxa, eu tenho uma testemunha, a testemunha viu. Não acredito nisso, isso não acontece. Mas isso é uma dificuldade que você falou, né? Do ser humano médio que você falou, né? É verdade. De enxergar, é porque isso causa um mal-estar no sujeito que está olhando para isso, que é quase que impossível admitir que aquilo possa acontecer. Mas esse é um ponto interessante para se pensar. Sem dúvida. Por que não se consegue? Porque um juiz, né? A pessoa que está ali julgando essa situação, não pode estar tão comprometida, não pode ter tanta dificuldade de entrar em contato. Eu também acho que não, Flávia, eu acho que não. Mas é por isso até que existe... Isso é do humano, né? Também. Mas... Não, e antes que as E o comunidades... juiz é juiz e é homem ou mulher também. O juiz tem que viver, ele vive a vida dele. O juiz tem condomínio, o juiz tem vizinho, o juiz anda de carro, o juiz tem problema no mercado, tem problema com os filhos, engarrafa. E a criança não inventa. Não. Acredite na criança, ela não inventa. Não. Ela não inventa. Para ela é um sofrimento tão grande revelar, é uma ameaça interna tão grande de vida ou morte, que quando ela consegue revelar lá na frente na vida, depois que aquilo já passou, né, até na fase adulta, quando ela revela, é um baque para ela. Então, assim, e outra coisa, antes... Será que é melhor, você que é psicanalista, você que é psicóloga, é melhor a pessoa falar? Não falo. Pois é, mas se ela conseguir falar, é melhor para ela? Se ela conseguir falar, é melhor para ela, porque a família vai evitar. Não, mas ela consegue, digamos que ela não consiga falar com a família, mas consiga falar no consultório. Por exemplo, sim. É melhor? Sim, claro. É melhor. É melhor, mas para ela continuar, seguir vivendo. É melhor. Criança ou a pessoa depois de adulto? Não, mesmo a pessoa adulta. Mesma pessoa depois de adulto. Eu tenho pacientes que dizem, fazem um preâmbulo, adultos, fazem preâmbulo, né? Até chegar no caso do abuso. Até chegar e dizer, eu fui abusada sexualmente na infância. Agora, isso também já foi reelaborado por esse sujeito ao longo da vida. Ao longo da vida. Sem dúvida. Ao longo da vida. Foi pensado e repensado. Os scripts ali foram meio... Então a gente fala em cultura, estamos falando das comunidades pobres, mas eu vou aqui defender também, porque é o seguinte, tem outras formas de violência. Claro. Né? Na zona sul, nas zonas nobres das cidades, de modo geral, sendo cometidas. Mas, é assim, já não pega tão bem. Se chegar com o ossinho quebrado na escola particular, a professora vai verificar, vai chamar. Então, assim, o grito, né? Gritar assusta uma criança, né? Então as crianças são criadas no grito. E outra coisa, você não presta, você não tem nada de bom, você é um inferno na minha vida. Vocês não têm pra vocês duas sobre isso? Também é igualmente terrível. E acontece muito em todas as camadas. Ela vai fazer a pergunta e vocês vão ser rápidos que eu tenho que ir pro intervalo. Não, rapidinho. Diga. Não, é que eu fiquei pensando aqui, mais um fator que eu acho que pode levar à violência, não sei se vocês já se depararam com isso, às vezes eu fico com a sensação também que tem gente que descobre que não tem vocação para ser pai ou mãe depois de ter criança. Claro. Porque criança, quem tem criança, eu tenho uma filha, quem tem criança sabe a disponibilidade que criança exige, a dedicação que tem que ter e a paciência que tem que ter. Eu vejo pessoas que descontam, entre essas frustrações que as pessoas descontam nos filhos, está a frustração por ter um filho, né? Por ter tido. Isso você só vê depois. Não nasceu pra isso. E agora, né? O que fazer? Que aliás, isso daí eu já ouvi no até escritório saiu naquela pesquisa do pessoal do PUC Rio Grande do Sul. Uma das únicas recomendações que eles poderiam fazer é que o tratamento tem que começar no pré-natal. Porque quando a mãe não quer o filho, ela já solta alguns hormônios que dá aquele que enraiza o sentimento de rejeição dentro da criança. Então, até para melhorar isso, é para começar bem antes do que a criança nasce. Isso foi também uma das tem uma coisa que eu gostaria, não vai dar tempo nesse programa, mas eu gostaria de deixar pelo menos dito, que é preciso também acabar com a obrigatoriedade de que todos devem ter filhos e todos estão preparados e dispostos e tem que ser vocacional. Não é bem assim. O mundo não está precisando de regência, não tem obrigação de preservar a espécie humana, né? Já tem bastante gente. Para com isso. Tem gente que não é para ter filho mesmo, né? Não é mesmo. Não lida com isso. E não devia ser obrigado, né? Casou, que bom, quando vai nascer um neném? Pô, para com nossa, isso. pergunta mesmo. Eu tenho uma filha, a coisa que eu mais escuta. E o outro? Acaba nunca, né? Socorro. Para com essa cobrança. Obrigada, mas agora tem que ir para o intervalo. Então fui. Sem censura, o programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br.
No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Eu vi agora aqui no Twitter até da Rede Minas, uma observação sobre a presença da Bibi Ferreira. Então vou explicar por que não temos Bibi, embora estivesse programado. É que só hoje, ao meio-dia e alguma coisa, quase uma, é que nós fomos avisados que ela levou um tombo no final de semana, teve que cancelar o espetáculo, tá com dores, tinha melhorado domingo, mas teve que cancelar o fim de semana inteiro. Enfim, ela tá com dores desse tombo que ela levou no próprio palco e por isso não viria. Tá bom? A gente espera que a Bibi melhore, que vocês compreendam e estamos nos justificando, ok? Vamos falar com a Flávia. Flávia é psicanalista e é curadora da exposição que reúne a obra de dois importantes nomes da arte brasileira. As fotos do Walter Firmo e sobre o Bispo do Rosário. Fotos que ele fez durante os anos 80? Em 1985. 85. Arthur, Bispo do Rosário. Isso. Né? E durante a internação dele? Durante o tempo que ele está na até. Na doutora Anise? Não. Não? O bispo, na colônia Juliano Moreira? Na colônia Juliano Moreira. A doutora Anise trabalhava no Engenho de Dentro, né? Que é no Hospital do Engenho de Dentro. Muitas pessoas confundem a articulação da doutora Anise com o bispo. Na verdade, eles nunca se encontraram, não fizeram um trabalho juntos. Não. Mas isso é muito comum, as pessoas fazerem. Mas ela não incentivava esse tipo de trabalho, por isso a confusão. Muito. Incentivava muito, mas de outros artistas, né? O Emílio, o Rafael, a Adelina, que a gente chama dos artistas do Engenho de Dentro. Foi uma figura muito importante, a doutora Anise. Não, e até hoje na Casa das Palmeiras também, né? Também, um trabalho com terapia ocupacional, que é uma prática super importante e estimula, né, a produção artística e a arte como terapêutica. Mas o bispo não tem nada a ver com a doutora Anise. O bispo, a construção da obra dele foi feita por ele próprio, sem nenhum tipo de ajuda, sem nenhum tipo de terapêutica através da arte. Foi uma coisa que brotou em função de uma missão que ele acreditava ter, que era representar os materiais existentes na Terra para o uso do homem. Ele dizia que ele tinha ouvido essa missão de Deus, era uma missão divina. Ele se dizia o Messias, né, o Jesus Cristo, e ele tinha essa missão, que era reconstruir, representar, né, representar a existência da Terra, né, os materiais existentes na Terra. Durante um tempo também, eu falei até reconstruir aqui, que foi uma coisa que eu trabalhei muito, tenho trabalhado no meu doutorado, que é sobre o Bispo do Rosário, que a missão do bispo era um pouco mais ampla, era representar e não exatamente reconstruir como uma mera copiagem, né? Ele tinha uma função que tinha uma invenção ali, né? E essa exposição que está agora na caixa, ela na verdade é uma exposição sobre esse ensaio que o Walter Firmo fez em 1985. Esse era o bispo? Esse é o Bispo do Rosário. Um ensaio que ele fez junto com José Castelo, um jornalista, né? Que conhecemos bem, já vi várias vezes, porque já lançou N livros. O José Castelo escreveu 2 textos sobre o bispo bem interessantes. E além dessa exposição, eu também fiz um livro, lancei um livro com o Walter Firmo, que é sobre também esse ensaio. Então, são projetos distintos, né, que tiveram patrocínios e recursos de instituições diferentes, mas que foram unidos, né? O livro Walter Firmo, um olhar sobre o Bispo do Rosário, e a exposição Walter Firmo, um olhar sobre o Bispo do Rosário. Isso aqui eram coisas que ele tinha, essas que são ele as andava, obras que ele dele. carregava, o que ele fazia? Não, são as obras, são os trabalhos dele, são os trabalhos feitos por ele. Essas são o que ele chamava de vitrines, a gente também deu o nome de, a gente que eu digo, né, a cultura, né, o campo da arte, de assemblagens, que são acúmulos, né, de objetos que existiam na Terra. E essa obra síntese dele, que a gente pode chamar, que é o manto. O manto é muito interessante. Muito interessante. Ele é todo, muita gente não sabe, mas ele é todo bordado por dentro com o nome das pessoas que iam, que ele conhecia, que tinham reconhecido ele como Jesus Cristo, que ele ia registrando nessa obra dele. Ele bordava? Bordava a partir de materiais que ou ele comprava, ou pedia para pessoas comprarem, geralmente os enfermeiros ou os familiares dos pacientes,
Ou ele fazia uma coisa que é incrível, que não foi tanto usada para bordar, mas para envolver alguns objetos que ele fazia, que era desfiar o próprio uniforme, para com a linha do uniforme desfiado, reutilizar essa linha em outros trabalhos. Quer dizer, então, o método de trabalho dele, o procedimento do trabalho dele era desconstruir para construir novamente. E quanto tempo ele ficou internado? Essa história é bem complicada. Assim, ininterruptamente, ele ficou de 64 a 89, quando ele veio a falecer. Então, são 25 anos ininterruptos. Entre 1938, que foi quando ele teve o primeiro surto, que a gente chama de primeiro surto, né? Quando ele se descobre Jesus Cristo, e 64, ele viveu entre as 3 instituições psiquiátricas da época, no Rio de Janeiro, que era o Hospício da Praia Vermelha, que foi fechado em 1942, se não me engano, 44, desculpa, na Colônia Juliana Moreira e no Engenho de Dentro. Mas, embora ele tenha passado pelo Engenho de Dentro, não existe nenhum registro de que ele tenha conhecido a doutora Anísia. Eu fiz uma pesquisa bastante vasta para esse projeto, para um outro projeto que eu acabei de fazer também, que é um livro sobre o Bispo do Rosário, com um texto do Frederico Moraes, que é um livro de crítica e também um livro de pesquisa bibliográfica sobre a obra do bispo, sobre também... E ele era o quê? Ele era esquizofrênico? Ele tinha um diagnóstico de esquizofrenia paranoide que foi dado em 1938. Né? Esse diagnóstico nunca foi mudado. Né? Também não sei se ele foi reavaliado a ponto de se propor... Mas acredito que sim, né? Que o diagnóstico dele também fosse... o conhecimento em 1938 era outra não é psiquiatria, igual, né? O de hoje, então. Era outra psiquiatria. Mas uma psiquiatria que nas minhas últimas pesquisas me impressionou muito, porque eu achei um documento que eu procurava há muitos anos, que nunca tinha sido encontrado, que foi o primeiro prontuário do bispo no Hospício da Praia Vermelha. Existe? Existe, eu encontrei. E onde está isso? Estava na Colônia Juliana Moreira, mas ninguém sabia. E eu um dia, fazendo pesquisa, lendo prontuários, tentando descobrir coisas, porque eu não sabia, eu não entendia muito bem. Você queria buscar o quê? Uma contemporaneidade dele? Eu queria entender eu queria entender o que na época se chamava de hospital psiquiátrico. Existia um hospital psiquiátrico na década de 30 que se chamava hospital psiquiátrico. E aí eu não sabia qual era, e fui ler, achei uma legislação de 1937 que se referia ao tal do hospital psiquiátrico como hospital psiquiátrico. Eu precisava saber exatamente que hospital era esse, para poder entender essas idas e vindas do bispo nesses hospitais. E eu comecei a ler prontuários da década de 30 e 40, pegando assim, para ver se eu encontrava uma pista. E aí um dia, nessa minha busca, me disseram que tinha uns prontuários, uns livros antigos, num determinado lugar que não tinham sido catalogados ainda, porque tem muito material, muitos documentos. E eu comecei a abrir esses livros. E fui abrindo, acho que tinha uns 200 livros. Eu falei, eu vou abrir 200 livros, mas eu vou ter certeza, porque eu já tinha virado motivo de chacota, né? Ah, mas esse prontuário não existe, você não vai achar isso nunca, imagina uma coisa de 1938. Mas eu acabei achando. E nesse prontuário, o psiquiatra que entrevistou o bispo, que fez a entrada do bispo, que ele foi internado no dia 24 de dezembro de 1938. Bastante simbólico para quem dizia que era Jesus Cristo. Né? E ele é internado, dia 24. Que doido. Ele se descobre Jesus Cristo no dia 22, ele fica peregrinando pelas ruas entre 22 de dezembro e 24, quando ele vai se apresentar numa igreja que a gente não sabe exatamente qual foi, se foi Candelária, se foi Mosteiro de São Bento, se foi Igreja de São José, porque existem versões distintas. E um padre chama a polícia, porque naquela época que eles eram recolhidos aos hospícios pela polícia, e ele é internado no dia 24 de dezembro. E não sai mais? Não, ele sai várias vezes. Entre 38 e 64, ele saiu várias vezes. Tem um período de 10 anos que ele fica fora da colônia, fora de qualquer hospital psiquiátrico, trabalhando como porteiro do Hotel Suíço, como segurança de senadores. Segurança de senadores? Na casa de... É irresistível. É interessante a gente pensar que o bispo, ele se dizia Jesus Cristo sim, disso ele nunca cedeu. Mas ele não era uma pessoa que ficava delirando 24 horas por dia. O delírio, depois que ele se estrutura, como foi o caso dele, foi um delírio que se demorou muito para se estruturar. Vamos contar aí pelo menos uns 10 a 20 anos esse delírio foi se estruturando. Uma vez estruturado, mesmo que ainda cambaleante, a pessoa vive uma vida normal, assim. Ele tinha funções normais, ele vivia com uma família de advogados, ele era uma espécie de faz-tudo nessa família de advogados. Ele tinha várias funções, Agora, ceder de que ele era Jesus Cristo, ele não cedia. Ele tinha certeza. Ele tinha certeza de que ele era Jesus Cristo, se dizia Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo ele precisava que você confirmasse que ele era. Por isso ele bordava as pessoas, ele fazia perguntas do tipo, de que cor você me vê, qual é a cor da minha aura? Aí você dizia uma cor. A cor não importava muito, importava que você visse uma cor. Ele botava o seu nome, ele registrava. Inclusive, acho que ele registrou o José Castelo. Coloca o nome da pessoa, colocava a cor, colocava o dia que ela tinha ido lá. Quer dizer, ele tinha
o delírio é uma coisa bastante instigante, né, pra gente falar. Ele tinha essa certeza, mas ela não era uma certeza... ela era inabalável porque ele existia desde sempre, mas ele precisava que os homens que confirmassem. o outro confirmasse. Então, até no seu delírio, ele era um cara brilhante, porque ele tem um delírio que é meio fora, assim, ele escapa um pouco do que está escrito na literatura. E o trabalho é muito bom, né? Fantástico, assim, O trabalho é muito bom. Olha o amarrado dele, né? Os detalhes, as cores, o que ele escolhe de material. É injusto mostrar assim na TV. Tem que ir lá ver. A exposição assim, do Walter porque é importante. não dá pra você ver tudo, mas dá pra perceber, sabe, o bom gosto da coisa. Tem um olhar estético, né? Tem um olhar estético. Tem uma... E a figura dele, olha, cara, da fisionomia, a expressão, uma gola meio de rei. Sempre uma... Né, olha, o gestual dele também, assim, de rei, né? Dessa majestade. Uma majestade, uma coisa muito bem bolada esse manto. Esse manto tá onde, hein? Toda a obra do bispo tá no Museu Bispo do Rosário, Arte Contemporânea, que fica na Colônia Juliano Moreira, que é um museu que cuida do acervo do Bispo do Rosário. Ficou lá desde que ele morreu. Na rua. E o jeito dele também é muito... moderno, essa primeira né? obra aqui, se você abrir lá, a primeira, tem ele conta, lá é a primeira obra, que a primeira obra é a obra que abre a exposição e abre o livro também. 22 de dezembro de 1938. Ele relata aí o que aconteceu com ele no dia meia-noite, acompanhado por 7 anjos em nuvens especiais, forma esteira, me deixaram na casa dos fundos murados. Rua São Clemente. Mas é murado. Rua São Clemente 30, Botafogo. 301. Entre as ruas, 301. Infelizmente essa casa não existe mais. Hoje em dia é um... Mas foi onde ele foi internado? Era onde ele morava na época. Ele morava com essa família de advogados. Então essa família de advogados morava nessa casa? Morava. Só que essa casa não existe mais. Ela é aquela esquina ali da Rua da Matriz, se eu não me engano, com a São Clemente, em frente ao Dona Marta. E ele era o faz-tudo dessa casa? Ele era o faz-tudo dessa família. Essa família ficou com ele durante anos. E depois outros agregados dessa família também ficaram com ele. Ele trabalhou como segurança de uma clínica pediátrica. Também. E não há nenhum relato de violência contra crianças. Não, nenhuma. Ele adorava as crianças. E outra coisa interessante na vida dele, antes do surto, ele foi um famoso boxeador. Isso foi uma coisa que eu consegui descobrir agora também. Achei jornais de época. Boxeador. Ele era lutador de boxe. Esse surto se deu com ele com quantos anos? 29 anos. Uma coisa característica também da esquizofrenia. Verdade. E isso a gente não tinha... Ele falava que ele tinha sido boxeador. Ele tinha sempre um estandarte, né? Tem os estandartes dele. Que, sei lá, dependendo do ângulo, parece um cajado, né? Mas aqui já dá pra ver o estandarte. Se você reparar, o Walter fez muitas fotografias de sombra, né? A sombra do bispo tá... isso foi uma... Qual o estandarte? Os estandartes. Ele usou muito esse recurso da sombra como uma opção estética também dele, mas ele diz isso, a gente trabalhou muito isso na exposição e no livro. É lindo isso, né? São cedros de Miss. E essas fichas, tá vendo? São fichas de ônibus de antigamente. Se usavam fichas. É verdade, a gente botava as fichinhas. Olha aqui. Dependendo da cor, o itinerário, né? Verdade. E olha que coisa mais linda essa obra aí do lado. Elas são garrafas de plástico com papéis picados dentro. Parecem confete. Não são confete, mas parecem confetes engarrafados. Assim, é tão bonito, assim. Realmente... Muito interessante. E aí o Walter Filme fez essas fotos para ele mesmo? Não, fez para um ensaio fotográfico, para uma matéria da Isto É. Junto com José Castelo, que foi também. Na exposição... E aí você fez o livro agora? Eu fiz o livro e fiz a exposição. O livro saiu pela Prefeitura do Rio e a exposição pela Caixa. E ele é bem fixado nessa coisa de 1938, meia-noite, né? É porque a história dele... mas olha aqui, ele é muito... Várias obras tem isso. Olha, nessa roupa dele. Foi quando ele veio, quando alguma coisa de um sei lá, de uma identidade. Aqui você viu, 1938, meia-noite. E tá vendo lá, eu vim, fundo murados, mesma coisa. As obras dele são muito biográficas. E assim, era biografia... Parece que ele tinha consciência, né, da história dele. Ele tinha total consciência da história dele. Né? Da história que ele criou para ele. Também. Né? Da vida que ele construiu para ele, né? Da forma como ele construiu uma possibilidade de caber no mundo, né?
Porque todo mundo tem que construir uma possibilidade de caber no mundo, né? A gente cria as nossas histórias. No livro, eu mostrei a foto, mas olha como no livro ela é até mais nítida, né? Dessa montagem, dessa colagem, desse... sei lá, dessa instalação, diriam hoje, né? Na contemporaneidade, como diz você. Do bicho. A cela onde ele vivia e criava poderia ser considerada uma instalação, de fato, né? E ele morre dentro dessa cela. 5 de julho de 1989, na colônia Juliano Moreira. Morre no bloco médico já, foi transferido, né? Não morre nas celas no Ulisses Viana. Mas ele morre de uma doença mesmo? Morre... Ele já estava bem idoso, né? Bem idoso, porque hoje em dia não é tão idoso. Ele estava com 80 anos. E ele morre... Ele tinha muitos problemas respiratórios. Mas ele morre por intercorrência de problemas respiratórios. E aí ele falece. E a exposição fica onde mesmo? A exposição está na Caixa Cultural, na Almirante Barroso. Até dia 10 de novembro. No Rio, se você vier, vai ver. Se você mora aqui, passa lá. Mais ou menos isso. Intervalo de novo, a gente volta já já. E agora eu volto conversando com a Liliane Prata, em um livro juvenil e um livro adulto. Sem Censura, um programa da O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Liliane Prata e dois momentos dela. O Novo Mundo de Muriel, editora Planeta Selo, Planeta Jovem, que é um livro para os jovens. Isso. Né? Digamos juvenil mesmo, o livro está catalogado como juvenil. Está catalogado como juvenil. E Três Viúvas, que é um livro para adultos. Isso, é um romance? Adulto, é um romance. E você é uma jornalista, uma escritora jornalista, ou abandonou esse negócio, essa bobagem, esse coleguinha? Abandonei. Agora eu só quero dar entrevista para os coleguinhas sobre meus livros. Abandonei. Tem que escolher, né? Não é um filme de terror, não? Não é. Tem que escolher, né? Chegou uma hora que eu decidi me dedicar integralmente à literatura. A escrever e a ler, né? Não adianta. Como é que você vai escrever sem ter tempo para ler? Isso não existe. Então, faz difícil. 5 anos que eu trabalho em casa, só escrevendo praticamente. E como é que é a sua história? Você trabalhava onde antes, como jornalista? Eu sou formada em jornalismo e em filosofia. Eu fiz jornalismo em Belo Horizonte e filosofia em São Paulo. E eu trabalhei por 3 anos como editora assistente de comportamento da revista Capricho. E fui colunista da revista por uns 8 anos. Caramba, eu trabalhei na Capricho também. Foi bastante tempo. Jura? Eu trabalhei na revista Capricho. Você trabalhou na revista Capricho? Eu não sabia. É mesmo? Fui, o que eu fui na revista Capricho? Acho que fui editora de texto da revista Capricho. Editora Abril, Rua do Curtume lá. Que legal, eu já mandei cartas para esse endereço. Mas então... Eu trabalhei nesse endereço. Eu trabalhei na Capricho e depois eu saí de lá. Mas você trabalhou na Capricho dedicada já voltada para o público jovem? Já voltada para o público jovem. A Capricho, você vê como eu sou mais velha que você, muitos anos, e como tudo mudou na imprensa brasileira, né? Nessa época, Capricho era uma revista, vamos dizer, destinada ao público classe C, sem falar isso. Mas era, na verdade, não se dizia isso, mas era isso. Ela tinha fotonovela, numas páginas, e tinha um encarte cor-de-rosa sobre televisão e... não sabia. Celebridades da época, que eram mesmo celebridades, porque era tipo Araciba Labanian, Tony Ramos, então era de verdade. O conteúdo televisão era televisão mesmo, né? Não era celebridade em geral. E era voltado para empregada doméstica, então tinha muito, assine sua carteira, faça isso, ensinando a fazer e tal. Você já pegou a Capricho da Juventude? A Capricho da Juventude, principalmente destinada ao público AB de 13 a 17 anos, sobretudo meninas, né? Sempre tem os meninos que lêem, umas pessoas de 40 anos que lêem Capricho, mas o público é esse. Mas eu saí de lá, eu deixei de ser colunista já tem uns 5 anos.
E aí você já tinha escritora, já existia? Já. Eu sempre quis ser escritora. Esse problema eu nunca tive na minha vida. O que eu vou fazer? O que eu quero ser? Nossa, será? Tantas opções. Nunca tive. Para mim sempre foi uma opção só. Sempre. Tanto é que quando eu fui jornalista, quando eu resolvi fazer faculdade... jornalista é ótimo, adorei. Falho, né? Quando eu fui então jornalista, não existe a jornalista, eu preciso parar com isso. É igual médico, ex-médico não existe, né? Eu sou jornalista, mas enfim. Quando eu resolvi fazer faculdade de jornalismo, eu tinha claro para mim que eu queria trabalhar como ficcionista. Eu me vejo como ficcionista. Eu gosto da palavra ficcionista porque ela leva diretamente para esse universo da ficção, né? Que é isso que eu gosto, construir outros mundos, construir personagens, independentemente do público ao qual eles se dirigem. É isso que eu gosto de fazer. Eu sempre quis fazer isso desde criança. Uma das minhas brincadeiras preferidas quando eu era pequena era escrever livrinhos, vender. Eu falo que eu lembro perfeitamente do dia que eu vi que eu era capaz de imaginar. Porque criança adora brincar de imaginar, né? E eu também gostava. Mas teve um dia específico na minha vida, eu não lembro a idade, mas foi antes de aprender a escrever, que eu entendi que eu podia fechar os olhos e criar histórias com diálogos, cenas. E depois desse dia, eu virei uma criança muito estranha, porque às vezes eu lembro de um dia que eu fui para a casa da minha tia, visitar minha tia com a minha mãe, e eu perguntei onde eu podia me deitar. E aí eu deitei na cama e fiquei pensando. Eram 3 histórias, basicamente, que eu ficava alternando na minha cabeça. Eu colocava diálogos, eu mudava o roteiro e trazia mais personagens, e aquela minha brincadeira. E aí, quando eu aprendi a escrever, aí eu juntei a escrita com aquela brincadeira. Então, o que eu mais gosto, acho que eu vejo o trabalho do ficcionista muito como do ator. Porque o que eu mais me vejo fazendo é atuando, me coloco no lugar dos personagens o tempo todo, tento pensar com a cabeça delas. Acho que a literatura é um exercício de compaixão, né? O Orhan Pamuk, aquele escritor turco célebre, ganhador do Nobel, ele fala isso, que escrever literatura é fazer um exercício de compaixão, de empatia, porque você tem que se colocar no lugar do outro o tempo todo. E é isso que eu gosto de fazer. E eu acho que eu tenho uma oportunidade muito maior de fazer isso, não que tenha sido uma decisão racional, mas eu tenho uma oportunidade muito maior de fazer isso na escrita de ficção do que no jornalismo, que são áreas bem diferentes. E é menos perigoso também. Menos perigoso, definitivamente. Ninguém gosta de jornalista que fica inventando coisas da própria casa. É melhor assim, vai inventar na ficção. Olha, tem tanta gente que devia se dedicar à ficção, né? Eu escrevi umas matérias inventadas até descobrir minha vocação, tô brincando. Não se pode misturar as duas coisas. E aí quando você... Porque também tomar a decisão, assim, de deixar a coisa fixa, o salário no fim do mês e tal, e se jogar na ficção, né? Porque tudo fica meio ficcional, né? Assim, será que vai vender? Exato. Alguém vive de livro no Brasil? Quem? Pois é, quem vende best-seller? O problema não é viver de escrever livro, o problema é não escrever um best-seller. Eu sempre best-seller sua vida está resolvida. Mas é que escritor hoje não pode só escrever, né? Tem que sapatear, cantar, tem que fazer tudo. Então, é uma cesta, como diz o Luiz Rufato. Exatamente. Você dá palestra, você ganha pelas palestras, você pode dar cursos, você pode escrever artigos, né? Você pode organizar antologia, livros, exatamente. Então, é esse tipo de trabalho, né, que vai agregando. Mas é voltado universo das letras. Exatamente, voltado para o universo das letras. E o universo ficcional, E há muito, o mercado também mudou muito nesse sentido. Demais, nossa. A gente tinha o quê? Tinha uma bienal, de 2 em 2 anos. Sim, agora de repente tem feira de livro todo ano, em todos os lugares, debate, mesa redonda, tudo. Lançamento de livro, o lançamento de livro, que era assim uma coisa do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, é uma coisa nacional. Tem Goiás, exatamente, mudou demais. No meu primeiro livro para cá, eu lancei o Diário de Débora em 2003, que é um livro juvenil, infanto-juvenil. Do Diário de Débora até o Três Viúvas, que é o que eu lancei agora pelo Planeta, que é esse adulto, eu vejo, assim, concretamente essas mudanças. Antes, quando eu era adolescente, antes de escrever o Diário de Débora e ia a uma livraria, eram poucos os títulos de autores nacionais e não tinha muita diversidade. Tanto é que nas escolas se pediam sempre os mesmos livros. E se você pensa em gêneros, por exemplo, como fantasia, praticamente não existiam autores nacionais. Hoje você entra na livraria, tem muitos autores nacionais de todos os gêneros. E o que eu sinto também que aconteceu nesses anos todos em termos de mudança é que no Brasil o livro está deixando de sair da redoma, né? Agora, antes literatura era uma coisa só séria, era até perigoso falar de literatura, as capas tinham que ser sóbrias, o conteúdo tinha que ser sempre muito elevado, como se a diversidade tornasse a literatura menor.
E eu sou muito a favor da diversidade na arte, em tudo, música, literatura. Eu acho que você pode ler um livro muito denso, você pode ler um James Joyce, um Faulkner no momento, e uma semana depois você lê um livro mais suave, você lê um livro, uma Agatha Christie, você lê um livro de fantasia, uma J.K. Rowling. As coisas não competem. Eu acho que é difícil para muitas pessoas entender que você não precisa tomar partido, né? Você não precisa falar, eu só leio livros assim, eu só vejo filmes assim, só vou a peças assim. Você pode ler de tudo. Eu acho que é muito mais enriquecedor ler de tudo. E eu gosto de escrever de tudo, não só de ler de tudo, como eu adoro escrever de tudo. E aí você transita quando você está fazendo um livro, é só um? Ou você pula do universo? Geralmente, quando eu estou escrevendo, é só um. O que eu posso fazer é escrever um é a história de 3 viúvas, literalmente. 3 viúvas, literalmente. A Isis e a Cláudia perderam seus maridos no mesmo dia. Os dois estavam no carro, sofreram um acidente. Eles eram colegas de trabalho, saíram numa happy hour, sofreram um acidente e morreram. E, por causa disso, elas se conhecem. Quando as duas vão no setor de recursos humanos da empresa onde os maridos trabalhavam para pegar o seguro de vida, para se informar sobre o seguro de vida, elas se conhecem. E elas são radicalmente diferentes, a Isis e a Cláudia. A Cláudia, quando o marido dela morreu, ela já vinha de um estado muito anestésico em relação à vida. Sabe aquela pessoa que está viva, mas desistiu de viver? Vai só passando pelos dias, sem que nada a atravesse mesmo, ela vai se deixando levar. E a Cláudia estava assim. Ela não soube lidar com uma frustração profissional que ela teve anos atrás, anos antes da morte do marido, e não soube e foi vivendo para não atrapalhar, como ela diz no livro. Ela ia fazer sexo com o marido para não atrapalhar, participava dos jantares com ele para não atrapalhar, vivia para não atrapalhar. E a Isis já era de outro jeito. Então, a minha editora fala na Planeta, ela fala que a Isis é a pessoa que vai colocando rolhas em cima da angústia. Ela não quer lidar com a angústia, ela vai colocando rolhas. Então, uma hora ela se apaixona perdidamente por um homem, outra hora ela se apaixona perdidamente pela religião e começa a frequentar a igreja todos os dias, outra hora pelo trabalho. Então, ela está sempre nesse ritmo frenético, nessa ânsia de querer... Sempre apaixonada para tampar. Então, a viuvez pega as duas de modos muito diferentes. O que eu quis tratar nesse livro foi isso, foi a tristeza e como elas se viraram. Cadê a terceira? Mãe da Isis é viúva também, a Soraya. Eu escolhi esse título 3 viúvas porque eu acho mais legal do que 2 viúvas, eu acho mais instigante, mas a terceira viúva tem um peso menor na história. Eu trato dela, o meu capítulo preferido desse livro é sobre a Soraya, que é a personagem que menos aparece, mas ela tem um peso menor que as duas. Ela já é de outra geração, ela perdeu um marido quando ela tinha uma bebê para criar, que era a Isis, essa da rolha, e ela aprendeu que na vida as suas angústias não podem ser muito estimuladas, muito vividas, porque a vida são tarefas, são as tarefas do dia. As tarefas do dia são a nossa vida. Então, para que refletir, para que pensar? Você tem que colocar o feijão no fogo, tem que trocar a fralda do bebê, você tem que cuidar do seu marido, servir a comida, ver se a casa está limpa, e o dia acaba e você dorme para no outro dia acordar e fazer tudo de novo. Então a Isis fica nesse embate com ela, porque a Isis está cada vez tentando se realizar de uma maneira e a mãe dela fica falando, não, você tem que se focar, a vida é isso, não é para brincadeira, sabe? Então foi isso que eu quis tratar. E o Muriel? Coisa, cada uma ali. Daí o Muriel já é radicalmente diferente. A Muriel é uma menina de 16 anos, que vai parar um dia, ela vai no banheiro na casa dela à noite e aí ela vai parar num mundo completamente diferente, que é a Como você é abduzida? Ela não sabe no começo, depois no final do livro eu respondo, mas ela não sabe. Ela vai abrir a porta do banheiro para voltar do quarto dela, de madrugada, e aí de repente ela se vê num mundo completamente diferente, que é Landim. Então o livro trata sobre esse susto que ela toma em relação a outra cultura, porque O Novo Mundo de Muriel é um livro de fantasia que trata sobre diversidade cultural. Eu quis usar essa história de fantasia para falar sobre o outro, porque o outro é um assunto muito importante, porque o outro que é a base da ética. E foi meu interesse nesse livro tratar de ética, que é um tema importante e urgente para os adolescentes e para os jovens. Você falou no começo que é um livro para jovens e é catalogado como um livro para jovens, mas eu acredito que O Novo Mundo de Muriel seja para todas as idades. Eu tenho recebido bastantes e-mails de pessoas que leem com 20 e tantos anos, até 30 e poucos, falando de Muriel, que gostaram disso, de pensar na antropologia de um jeito como não tinham pensado ainda. Porque e é legal essa vida de escritor desse momento também, por conta dessa resposta, né? Muito! Porque o escritor era um cara desconhecido, né? Que
que ninguém entrevistava, ou pouca gente só entrevistava os bambambãs. Inacessível. Então a pessoa era ou inacessível ou desconhecida, e ela não tinha contato com leitura, a não ser que ela ficasse dando pinta numa livraria até aparecer alguém que tivesse o livro, comprasse o livro dela, ou falasse do livro dela, enfim. Ou ela provocasse esse assunto. Hoje em dia não, né? O e-mail aproximou. As editoras têm e-mail, têm páginas, os livros têm página na internet. Isso, na internet, no Facebook. Você tem página na internet, então, de alguma forma, o leitor te acha, né, e comenta com você, repercute com ele aquilo que você escreveu. Isso. Deve ser uma troca bacana. É, né? Muito bacana. Então, o trabalho, o ofício é um pouco menos solitário também, né? Também. Quando eu estava escrevendo Três Viúvas, isso aconteceu comigo. Eu adoro escrever, é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, mas ao mesmo tempo é uma atividade em que eu fico muito ensimesmada, né? Eu fico muito voltada para mim e em contato com as minhas sombras, com os meus problemas. Com e tem horas, certo? Tudo. E eu fico Você escreve de manhã, escreve de tarde? Eu escrevo, geralmente eu deixo minha filha na escola de manhã e aí eu escrevo um pouquinho, organizo meus escritos até a hora do almoço e depois do almoço que eu escrevo mesmo. E aí quando eu acabo de escrever eu leio. De manhã você é a secretária da escritora? Hã? De manhã você é a secretária da Isso, exatamente, eu sou secretária. Vou ver que e-mail Liliane Prata tem, né? Deixa eu checar aqui as respostas que eu tenho de tarde você recebe a escritora. Atualizo minha página no Facebook, e no fim da tarde a tua filha volta, logo você aí eu sou mãe, aí acabou. Aí eu tô lendo historinhas pra ela. E aí a escritora só volta no dia seguinte? Não, o escritor não para, né? O dia inteiro eu fico pensando, eu sou aquela... Sim, mas o ato mesmo em si de escrever volta no dia seguinte. Eu odeio quando eu tô dormindo e fico com uma ideia, sabe? Quando eu quero escrever, porque é muito inconveniente, mas às vezes eu levanto da cama para escrever. Mas geralmente eu me contento só escrevendo. Mas é bem efervescente. Bom isso. Intervalo de novo, a gente volta já com o último bloco do programa, Sem Censura, no programa da TV Brasil. Estamos nos divertindo aqui. Tem uma pessoa perguntando por que uma ONG não se instala em Realengo? Temos um espaço na Praça do Canhão, o subúrbio precisa de uma ONG com responsabilidade como esta. Fica com a inveja do Morro da Formiga, né? Torça para uma ONG aí para perto de você. Esse aqui é o trabalho de vocês em fotografia, é isso? Sim. Aqui. Gentileza gera gentileza. E aí você pretende que, vocês da ONG pretendem que essa moçada seja multiplicadora ou vocês trabalham com eles e com os adultos? Sim, a gente tem tem parceria com a escola municipal e a gente trabalha com os adultos. Esse trabalho dos mosaicos é interessante porque é a própria criança que fica fazendo esse mosaico junto com os professores, os garis e todo mundo da escola. Então a criança, quando veja esse trabalho, ele vê essa mensagem positiva que é completamente contra a ideia de violência gera violência, e ele pode passar e falar, foi eu que fiz. Então isso é muito legal. Também ele volta para casa falando de gentileza e fala com os pais sobre esse assunto. E também quando ele está fazendo o mosaico, isso cria um momento de harmonia. Todo mundo trabalhando junto, todo mundo no mesmo nível, todo mundo bem. Então e além disso, a gentileza gera gentileza, ele abre um brecha para conversar sobre esse assunto. Porque aí, o que é gentileza? O que tem quando não há gentileza? Aí a criança fala, rola violência, pode ser isso. Então, é muito positivo que a criança começa a falar sobre isso. E na escola, as crianças mudou o comportamento, porque antes ele meio levado. Aí agora, com isso daí, um fica falando, seja gentil com seu amiguinho, etc. Que bom, né? Sempre ajuda, não é? Não ajuda ele? Sempre, não, muito. É fundamental. E depois os multiplicadores também usam camisas de gentileza, os mosaicos são espalhados pela comunidade, então é uma coisa, né, que fica generalizado. Tá certo, espalha a gentileza. Tem uma questão aqui interessante. Uma moça chamada Valéria diz assim, hoje coloquei meu neto de castigo sentado na cama no quarto, por ele ter tacado uma vassourinha de brinquedo na irmã. Ela tem 3 anos, ele tem 3, ela 5. Chorou muito, mas não retirei de lá até que ele pedisse desculpas à irmã. Abraçasse, beijasse, pedindo desculpas, dizendo que nunca mais faria aquilo. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Conversei com a mãe que beliscava a filha, dizendo a ela que não se faz isso com uma criança. A resposta dela foi... Rosa...
viu que uma mãe estava beliscando a filha. Ela disse que não devia fazer isso. A resposta dela foi enfática: pé de galinha não mata pinto. Isso é uma coisa bem enraizada, né? Muito. Pé de galinha não mata pinto. Bem mas antiga, mata, né? sim. Mata, claro que Não é mata. dependendo da galinha, dependendo do pinto. Exatamente. Ah, meu Deus. Quando criança e até o início da adolescência, o Carlos Luiz da Tijuca apanhou de todas as maneiras possíveis. Chicote, cinto, palmatória. Mas o que deixava meu pai mais furioso, o pai dele, Carlos Luiz, é que de raiva eu não chorava. Acontece Só muito. depois que ele se cansava de me bater, mandava eu sumir da frente dele, ia para casa de uma vizinha e aí sim, eu chorava tudo que eu tinha Para direito. você ver como o brio é afetado. Mas ele diz que são amigos, que quando adultos nos tornamos amigos. Muito bom. Ana Cláudia Mendes, de Fátima, na Bahia. Minha mãe sempre me bateu de cinto de couro. Éramos em 5 e ela não batia quando estava com raiva. Ela sempre juntava o que nós aprontávamos. Quando menos esperava, ai que medo. Ela pegava um por um e a cada chicotada ela dizia essa por essa por aquela, essa por aquela. Tortura psicológica. É uma coisa premeditada essa sua. Esse tinha método, É uma essa tinha método. Método de Sabe tortura. aquela semana Essa passada aqui que eu é tava mesmo. ocupada? Agora eu tô... Ah, meu Deus, e tem, claro, o Fábio, que tem 2 pinchers, são super educados, mas que teve vezes que levaram boas chineladas. E ele se culpou muito na época, ele gostou muito da sua comparação de criança com os cães. Ah, meu Deus, não é mole não, né? Não é fácil não. Não é brinquedo. Muito bom. Tem também umas pessoas com relatos de abuso. Foi abusado pelo vizinho, nunca falou com os pais, mas tentou incendiar a casa dele, mas não teve coragem, queria acabar queimando a casa dele também, porque era tipo parede meia. Infelizmente a mãe nunca suspeitou, orientava a ficar nas tardes na casa dele enquanto ela trabalhava. Meu Deus. Isso é importante, né? Prestar atenção na criança e ouvir, Pessoas sentir próximas. E é sempre pessoas que estão fora de suspeita. Sim, mas A alteração. acreditar na criança ajuda a Não, sem impedir que dúvida. a coisa continue. Acreditar na pelo criança menos. e observar. Observar alterações comportamentais, humor, mudanças repentinas de humor, tudo isso é muito importante. Bom, Novo Mundo de Muriel, Planeta e As 3 Viúvas, editora Planeta, são os livros da Liliane Prata, e que ela veio aqui falar nisso, uma ex-coleguinha. A exposição, Flávia, está... A exposição está na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro, até dia 10 de novembro. E tem o livro também, que é Walter Firmo, Olhar sobre o Bicho do Rosário, que é da exposição, que é o mesmo ensaio da exposição, mas é um outro projeto. Certo. Então, vou agradecer a vocês por terem vindo. Muito obrigada. Obrigada. Valeu, Obrigada a super. você. Muito obrigada. Voltem sempre. E vou agradecer a vocês por estarem nos assistindo. Então, ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu.